Figueiredo Basto, que tá falando aí dos advogados, que tava aí intermediando as coisas, olha só, o Hermes Magnus é uma peça-chave em toda a Lava Jato. Ele é um cara aí que tá na internet, é um cidadão comum, teve que deixar o Brasil, ele fez várias denúncias, basicamente só usaram ele do início ao fim, depois descartaram, e tudo que ele tentou contar pra justiça, o pessoal fechou os olhos, porque viu que era muito problema. Na verdade, ele foi perseguido por tentar alertar as autoridades do que estava acontecendo. A história dele é muito complicada. Complicado assim, não que ele seja uma pessoa ruim. Ele já tem aí, em vários vídeos na internet, em vários canais de direita, ele explica o que aconteceu, os absurdos que aconteceram lá na época do Paraná. E ele fala o seguinte, ó. O canalha que negociou o pescoço da filha do Janene. E ele fala demais desse Janene. O inferno de Figueiredo Basto, o rei das delações da Lava Jato. E na matéria fala o seguinte, ó. Investigações da Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro, nos últimos 2 anos, mudaram radicalmente a vida do advogado Antônio Figueiredo Basto, de festejado precursor a patrono de pelo menos 2 dezenas de acordos de colaboração premiada. O rei das delações. Viu sua biografia virar ponta cabeça. Hoje é réu, acusado pelo Ministério Público de arrecadar propina de doleiros entre 2006 e 2013. E, na verdade, para subornar procuradores, olha só, pegar propinas para subornar procuradores e policiais federais e de integrar a organização criminosa que teria garantido as atividades da lavanderia do doleiro Dario Messer por 8 anos ininterruptos, de 2008 a 2016. Esse é o que estamos falando sobre o Figueiredo Basto. E aí o Hermes diz, né? Ele compartilha ele mesmo, essa primeira postagem, ele fala, ó, se restar comprovado que minha história foi usada para dar sustentação à força-tarefa, eu vou processar essa turma pelo estrago que causaram em minha vida. Eles reviraram a vida do Hermes de cabeça para ter que deixar o país. Não compactuo com parcialidade. Eu vinha falando direto quem era Figueiredo Basto. Ninguém me escutou. Agora está aí. Ele diz, ó, notem que até a Daniele Janene, até lá aí a Jovem Pan, Figueiredo Basto era advogado dela e também do Youssef. O suposto rompimento foi anunciado naquele programa de rádio, coisa bem teatral. Naquela oportunidade, ela diz confiar no Moro. E aí, porque ela fala que confia no Moro, a Lava Jato absolveu a moça sumariamente. Só gente bonita. E aí, mais notícias, não para. Mais notícias envolvendo depoimento forjado. Temos que proteger a Érica, disse Deltinha sobre o depoimento forjado. As mensagens sobre o episódio apreendidos a partir da ação da Polícia Federal, comandada pelo até então ministro Sérgio Moro, começaram a ser trocadas em 22 de janeiro de 2016. Na ocasião, o lobista Fernando Moura, responsável por delatar o ex-ministro José Disseu, disse ao então juiz Sérgio Moro que não reconhecia parte de seu depoimento. Assinei isso? Devem ter preenchido um pouquinho mais do que eu tinha falado. Eu não falei isso daí não, cara. Esse depoimento aí eu não falei não. Falei não. E olha só. Abre aspas. Caros, temos as gravações do depoimento de Fernando Moura na colaboração. Ele está dizendo aqui na audiência em pontos importantes. Ele está desdizendo aqui na audiência em pontos importantes, disse o Robertson Pozobon a colegas do MPF. A Conjur manteve as abreviações e eventuais erros de digitação e ortografia presentes nas mensagens. E abre aspas de novo. Olha só. Ao que me lembre, vocês negociaram o acordo com o Moura em um dia e combinaram no outro o advogado trazer os termos prontos. No dia seguinte, os advogados vieram na SR por parte da Lava Jato. Então, eles usaram meu nome, botaram meu nome, mas não tomei e não participei de nenhum termo. Se ele está desdizendo, infelizmente não haverá gravações. Isso aí quem está falando supostamente é a Érica. E dizem ser a Érica Amarena. Não botaram meu nome. Eu não fiz. Eu não tomei depoimento. Não, eu não fiz. O pessoal não sabe nem quem foi, gente, que forjou o depoimento no final da história. Sabe nem quem foi o responsável. A imprensa acabou sabendo que Moura afirmou não se lembrar sobre o que constava no depoimento e a Lava Jato passou a ensaiar uma resposta. A ideia foi dizer que as declarações do lobista, olha só, olha a ideia que eles tiveram, não foram gravadas, mas que o depoimento ainda seria analisado em conjunto com as demais provas que instruem o feito. Os caras forjam o depoimento, aí porque a mídia descobriu, eles já começam a pensar num plano pra validar o que eles fizeram. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Protegendo a Érica. Em 25 de janeiro,
Deltinha, o Dallagnol, disse que o MPF deveria proteger a Érica. Olha só, abre aspas. Advogado e ele, o Moura, tem que explicar. Mas a gente devemos proteger a Érica, né? Fazer igualzinho como tá, mas devemos proteger a Érica. Se ela entendeu errado a orientação e agiu de boa fé, mas o advogado é evidentemente responsável. Eu acho que tínhamos que mostrar que a negativa de que lembrar o depoimento é irrelevante. Olha só, o cara fala aqui, ó, pô, eu não lembro de ter falado isso daqui. Eu não lembro, eu acho que ele falou isso daqui. Eles queriam pegar a estratégia jurídica para validar um depoimento forjado assim. Não, vamos tentar falar que o fato dele não se lembrar é irrelevante. O fato dele não se lembrar que ele falou aquilo é relevante. Gente, na lei, uma pessoa, assim, além de forjar um depoimento ser algo absurdo, a pessoa não pode forjar provas contra si mesma. Se o cara tá falando que ele não falou aquilo, não pode, né? Isso deixaria sem sentido ou sem efeito a ideia de manipulação. O negócio é tirar de perto a ideia que esse depoimento foi manipulado. O procurador José Robalinho Cavalcante dá uma solução mais drástica. Diz que Moura deve ser preso. Olha só, o cara não dá o depoimento. O cara não dá o depoimento que deu. Forjam. E aí, pra apagar, desaparecer com problema, vamos prender esse cara. Vamos prender esse cara, preso não fala. E Fernando Moura voltou atrás na delação. Na frente do Moro desdisse tudo. Agora tem de ser exemplarmente punido, inclusive com prisão, ou o Instituto sofrerá um abalo. Nada que os colegas da Lava Jato não saibam muito melhor do que nós, ou que não estivesse nos nossos cálculos. Com tantos delatores, era inevitável que alguém fraquejasse, mas as defesas vão fazer um escarcéu. Esse é o pessoal da Lava Jato. E você vê, tudo isso aí acontecendo, o STJ abriu um inquérito, igualzinho, né, naquela pegada que foi o das fake news, que agora pra eles tá ruim, né? Quando vai nos bolsonaristas, não pode. E olha só, ministros do STJ criticam procuradores da Lava Jato. Estão criticando. A temperatura tá subindo. Ministros da terceira sessão do STJ, que reúne as duas turmas criminais do tribunal, criticaram hoje procuradores da Lava Jato pela suposta tentativa da Força-Tarefa de investigar membros da corte. Eles não estão nem falando do depoimento ainda. Sebastião Reis Júnior disse ser inadmissível uma devassa financeira oficiosa e informal nas contas dos ministros. Lembrando aí, eu não pago uma dúvida se foi do próprio STJ ou se foi só no TJ. Acho que foi no STJ, tô na dúvida agora. Mas Moro enviou até um dossiê pro Deltan também, para colocar pressão, né, contra esses ministros. Coitado desse pessoal, né? Sebastião Reis Júnior disse ser inadmissível uma devassa financeira, né, oficiosa e informal nas contas. O presidente da sessão, Nevi Cordeiro, afirmou que é imediato o dano moral, o desalento entre o abuso por quem do povo recebe poderes para perseguir crimes dentro da lei. Abuso de poder, pessoal. Não dá. Integrantes do Ministério Público são a voz e poder da sociedade que representam. Delegados são corajosos buscadores da prova indiciária de autoria em crimes. Juízes condenam ou absolvem só pela prova dos autos. Nenhum desses agentes, nenhuma dessas funções, combina, orienta ou simula justiça vingativa. Esse é o ministro.